A paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos. Muito obrigada pelo fôlego de vida de cada um de nós. Muito obrigada pelo alimento, Senhor, o alimento principalmente espiritual, mas também o alimento físico. Muito obrigada, Senhor, por toda a saúde, por toda a água, por tudo, Senhor, pela saúde, pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos em Cristo. Muito obrigada, Senhor, pela dádiva que o Senhor nos dá da vida. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor, pelo que o Senhor há de fazer e pelo que o Senhor já fez. Muito obrigada por toda a proteção, toda a segurança. Muito obrigada, Senhor, por nos guardar quando saímos das nossas casas, quando voltamos. Muito obrigada por nos levar em segurança, por nos trazer em segurança, Senhor. Muito obrigada por nos livrar de muita coisa que às vezes a gente nem percebe, mas o Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou. Muito obrigada por tudo, Senhor. Tu és um Deus misericordioso, Tu és santo, maravilhoso, Senhor. É um prazer, Senhor, e é uma bênção, Senhor, poder estar em Sua presença, poder estar falando de Ti, Senhor. Capacita-me cada dia mais para estar falando da Sua palavra, Senhor. Fale através de mim, através desses vídeos, Senhor. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender a Sua palavra e que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ti, meu Deus. E que tudo seja de acordo com a Sua permissão e a Sua vontade. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 4, dos versículos de 10 a 20. Ainda falando sobre a parábola do semeador, né? Deixando claro, se caso você chegou nesse vídeo, nós começamos esse estudo bíblico lá em Mateus, né? Mas esse específico, Marcos, sobre a parábola do semeador, começamos desde o versículo 1 do capítulo 4, certo? Então eu vou fazer uma rápida leitura dos versículos de 1 a 9 e vamos continuar o nosso estudo a partir do versículo 10. Amém? Marcos, capítulo 4, versículo 1, diz assim: E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: Ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e, porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e, crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amados, no estudo anterior, eu tinha falado com vocês sobre a passagem que os discípulos perguntam ao Senhor Jesus por que ele ensinava por meio de parábolas, né? E o Senhor Jesus fala que o quê?
que ele falava por meio de parábolas, porque aos discípulos, né, era dado o dom de conhecer as coisas do reino dos céus, mas para as outras pessoas não, né? E aqui o Senhor Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? Não sei se vocês repararam, né? Normalmente nas orações, quase sempre, não, talvez não sejam todos, mas eu sempre falo para vocês, eu falava nos antigos vídeos e sempre nas orações, que nós, antes de lermos a Bíblia, né, devemos orar pedindo entendimento, pedindo sabedoria e pedindo também para que Deus abra nossos olhos e ouvidos espirituais para que a gente possa entender e ter uma compreensão das coisas espirituais, né? Para que a gente não entenda apenas as coisas carnais. Por quê? Porque antigamente os mestres da lei, aqueles que estudavam o Antigo Testamento, as Escrituras Sagradas, eles tinham conhecimento, né? Aqueles mesmos, os fariseus que perseguiram o Senhor Jesus, que não creram no Senhor Jesus, eles tinham, de certa forma, um conhecimento das Escrituras Sagradas, né? Eles tinham aquilo decorado, eles sabiam perdão, o termo, né, de có e salteado, eles conheciam, mas eles não conheciam o quê? O mais profundo, o espiritual da mensagem, né? Então, amados, nós devemos pedir a Deus que Ele nos pedir, né, se for da permissão dele, abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente compreender, né? Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, para que a gente não leia somente o que está escrito, fecha a Bíblia e não lembra mais o que leu ou não entendeu o que leu, somente passou os olhos, né? E aquilo não entrou no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque nós não temos entendimento, né? E temos que buscar cada dia mais ao Senhor para que a gente tenha o quê? Uma compreensão maior das coisas da sabedoria de Deus, né? Não da nossa sabedoria humana. A gente tem que usar. De certa forma, a gente usa um pouco... A gente usa um pouco da nossa sabedoria humana, mas a gente precisa o quê? Principalmente, mais importante, né, é usar a nossa sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de 27 a 29, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele, né? Então, amados, para muitas pessoas intelectuais, na sabedoria humana, né, na sabedoria física, sabedoria de coisas desta vida aqui, vamos dizer um exemplo, da ciência, da administração, não sei, né, desses campos de exatas, humanas, né? Muitas coisas que nós cristãos compreendemos porque Deus nos dá revelação, para eles são coisas loucas e acham que nós somos pessoas iletradas às vezes, né, de certa forma. E então Deus fez o quê? As coisas loucas para o quê? Para confundir as sábias, né? E então, como eu sempre falo, quando formos ler, né, a palavra, a gente tem que orar pedindo sabedoria para Deus, pedindo para Deus abrir nossos olhos e ouvidos espirituais para o quê? Para verdadeiramente, quando ouvirmos, né, a gente tem ouvidos para ouvir, não só a palavra aqui, só a letra, mas também entender o espiritual por detrás das mensagens, né? Para que a gente possa ir a um culto, assistir uma pregação, mas nos aprofundar ainda mais na palavra, né? É muito bom a gente ouvir uma pregação, a gente sair, nossa, que pregação forte, aquilo que o pastor falou tocou fundo no meu coração. Mas a gente precisa ter por mais que seja bonito, né? Tem pessoas que possam simpatizar com o evangelho. Por quê? O que é simpatizar com o evangelho? É ouvir o pastor falando bonito, dando lições para a vida, né? Algo que vai agregar valor à vida dele a longo prazo, ensinamentos.
e aí você se simpatiza, gosta de ouvir essa pregação, mas você não tem uma profundidade na palavra de Deus, entende? Você não tem um conhecimento mais profundo, você não busca um compromisso maior em buscar, né? Você fica só no raso, né? Só naquele alimento, aquela papinha, por assim dizer, né? Só aquele alimento mais raso, mais mastigado para você. Não, a gente tem que buscar verdadeiramente o quê? Mais as coisas de Deus, né? Porque a volta de Jesus está cada dia mais perto. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus vai virar, mas nós devemos estar o quê? Estar preparados, né? Devemos cingir nossos cintos, né? Prender bem o cinto, amarrar nossas sandálias e estarmos preparados, né? Por mais que tenham pregações lindas, né? Que você vê o pastor, ele lê 1, 2 versículos. Não estou falando mal disso, né? É bom ouvir. Eu gosto de ouvir pregações assim lindas, que o pastor fala o testemunho ou coloca o versículo num contexto assim de ensinamento que o Senhor Jesus nos deu. Mas nós, como cristãos, devemos ter um compromisso maior, né, de busca. Para o quê? Para alcançarmos, né, coisas maiores. Que coisas maiores? Um conhecimento maior, para que possamos verdadeiramente ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer, né? Que verdadeiramente venhamos ter ouvidos e olhos espirituais para enxergarmos as coisas espirituais. Nós cristãos, nós somos o quê? Nós somos, a nossa carne milita contra o espírito. Então, nosso espírito tem que estar o quê? Mais, entre aspas, mais forte, né? Buscar, pedir a Deus para fortalecer, né? Nos fortalecer através do Santo Espírito dele, né? E é isso. Eu falei um pouquinho, eu demorei um pouco mais nesse versículo 9, porque eu não tinha me aprofundado muito no estudo anterior. E agora, vamos iniciar o estudo de hoje. Marcos, capítulo 4, versículo 10, que diz assim: E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola, né? Então, quando o Senhor Jesus estava falando da parábola do semeador, que é a multidão, mas depois, quando se achou só, né? Então, estava ali os discípulos do Senhor Jesus, os apóstolos e o Senhor Jesus, né? Então, aquela multidão já tinha sido o quê? Dispersa, né? E aí, interrogaram o Senhor Jesus sobre aquela parábola que ele tinha contado à multidão, né? Ensinado à multidão. Versículo 11. E ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, né? Então, o Senhor Jesus aqui fala que ele ensinava por parábolas, por quê? Porque aos discípulos, né, os apóstolos de Jesus, é dado o quê? O conhecimento, dado a saber os mistérios do reino de Deus, né? Então, eles compreendiam, eles poderiam, através de Jesus, né, compreender o espiritual por trás daquelas parábolas, né? Mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Então, as pessoas que estão fora da presença de Jesus, elas não compreendem o secreto, o mistério, os mistérios de Deus, né? Do reino de Deus. Então, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, né? Então, por mais que hoje a gente conte, né? Eu não estou dizendo que tem pessoas que são mais espirituais que outras, numa forma de tentar fazer com que alguém seja melhor que o outro. Vamos ter discernimento sobre o que eu estou tentando pontuar, né? Mas estou dizendo que haverá em uma mesma congregação o mesmo ministério, onde os mesmos irmãos congregam e recebem o mesmo alimento espiritual, a mesma palavra, ouvem a mesma pregação, mas pode haver o quê? Pessoas que compreendam, recebam de forma diferente, estando dentro da mesma congregação. Quem dirá as pessoas que estão fora, né, daquela congregação?
Quem está fora? As pessoas que estão fora da presença de Deus, né? Que não buscam a presença de Deus, as pessoas que estão no mundo, né? Então, para que vendo, vejam e não percebam. Por quê? Por mais que ouçam a parábola, eles não vão compreender o que eles estão ouvindo ou o que estão vendo, né? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes seja perdoados os pecados. Amados, o capítulo que eu mais gosto da Bíblia é Isaías 29, que fala sobre, na minha concepção, fala sobre a cegueira espiritual. Leiam Isaías 29, o capítulo completo. Fala sobre cegueira espiritual, né? Eu já falei algumas vezes aqui no canal, se eu não me engano, que eu, antigamente, eu não estou pontuando que hoje eu sei bastante. Não, eu sei nada. Perto da sabedoria de Deus, eu sou menos que uma formiga, né? Mas eu, antigamente, quando eu era apenas, entre aspas, uma religiosa, né? Eu tentava ler a Bíblia, eu abria a Bíblia, abria em Gênesis, né? Lia algum versículo, e quando eu fechava a Bíblia, muitas das vezes eu não lembrava o que eu tinha lido, né? Eu cheguei a ler, acho que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, já estava chegando, acho que em Deuteronômio, e eu já não lembrava mais nada. Não estou falando no sentido de memorizar, mas era como se aquilo que eu lia era tirado de mim tão depressa que eu não conseguia, sabe, como posso dizer, ter uma maturidade daquilo que eu estava lendo, sabe, uma compreensão. Então eu lia, fechava a Bíblia e já não tinha uma percepção do que eu tinha lido, né? E isso, hoje eu enxergo que eu não tinha uma visão, né? Eu estava nessa condição aqui, que para que vendo, vejam e não percebam. Então eu tenho a visão, graças a Deus, a visão física, né? Eu enxergo, eu consegui enxergar ali Gênesis, eu enxergava as letras, eu lia, né? Eu sou uma pessoa letrada, então eu lia Gênesis, eu lia Êxodo, Êxodo, Levítico, Números, né? Eu lia, mas não via, né? Eu via a letra da palavra, das escrituras, mas eu não via verdadeiramente, né? E ouvindo, ouçam e não entendam. Então, muitas das vezes eu ia para a igreja, né? Ia para o culto, domingo, 7 horas da manhã, estava lá por muitos anos, né? Indo domingo para a igreja, né? Ouvindo a pregação do pastor, mas quando eu ia para casa eu já não lembrava. Aí você perguntava, o que o pastor pregou? Às vezes nem perguntavam, e eu já não sabia o que o pastor tinha pregado. Eu só sabia que enquanto eu estava na igreja era algo bom ir para a igreja. Ah, eu gosto de ir para a igreja, o pastor prega, mas eu não tinha o quê? Eu ouvia, mas eu não compreendia, né? E ouvindo, ouçam e não entendam. Por mais que eu estava ali ouvindo, parecia que entrava, me perdoe de novo o termo, entrava por um ouvido e saía pelo outro, entende? Então, nada ficava o quê? Gravado em minha mente ou no meu coração, né? E ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, amados, se as pessoas que estão nessa condição como eu estava, né, que era apenas uma religiosa, né, para essas pessoas e para nós, quando ainda estávamos no mundo, as coisas do reino dos céus, os mistérios do reino de Deus, era escondido para nós. Deu para entender? Então, por mais que nós viemos a ouvir, né, as coisas de Deus, uma pregação, uma palavra, muitas das vezes o quê? Nós não compreendíamos, né? E aquilo passava
despercebido por nós, né? E uma parte também do meu testemunho, eu só comecei a entender da palavra de Deus quando eu verdadeiramente tive um encontro real com Deus, quando eu voltei, né, a querer verdadeiramente ter uma comunhão com Deus. Quando eu comecei a clamar a Deus, né, em meio à dor, né? Infelizmente foi em meio à dor, né? Tem uma passagem que fala, em Salmos 18, versículo 6, fala assim: Na minha angústia invoquei o Senhor, sim, clamei ao meu Deus. Do seu templo ouviu ele a minha voz. O clamor que eu lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então, no meio da minha dor, no meio da minha angústia, eu comecei a clamar a Deus, né? E pedindo por forças, pedindo para me arrependendo dos meus pecados, buscando a Deus, né, verdadeiramente e clamando Ele durante aquela dor. Eu né, me apeguei e busquei mais a Deus do que eu já tinha buscado em toda a minha vida, né, porque a gente, na hora que aperta a situação, a gente corre para onde? Para casa dos nossos pais. E aí, quem é o meu pai? Nossos pais, que eu falo, nossos pais físicos, né, daqui da Terra. Mas também a gente busca refúgio em quem? No nosso Pai Celestial. E aí, a partir disso, né, a partir desse clamor, dessa busca, Deus teve a misericórdia e me ouviu, né? Eu creio que Deus ouviu a minha oração no meio da minha angústia, no meio da minha dor, restaurou a minha vida, restaurou a minha saúde, restaurou a minha comunhão com Ele, né? E graças a Deus hoje eu tenho um pouco mais da compreensão que eu não tinha antigamente. Ainda me falta muito, por isso que eu sempre oro pedindo para Deus me capacitar, né? Principalmente quando eu estou com vocês aqui nesse estudo bíblico, que tem que ter muito temor, né? Para mim estar fazendo esses estudos e estando aqui com vocês é uma responsabilidade muito grande, mas eu senti, né? Eu senti esse desejo de estar evangelizando, de estar passando a mensagem de Deus adiante, né? Então, então eu clamei, né? Eu clamei a Deus, né? Eu clamei para sentir a presença de Deus, para estar na presença de Deus, né? Então, essas pessoas, né, que não entendem e não veem, se elas vissem, né, e compreendessem as coisas de Deus, os mistérios de Deus, elas iam o quê? Elas iam se arrepender, iam se converter. Novamente no versículo 12, né? Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então, aquelas pessoas que estão no mundo, por assim dizer, que estão longe da presença de Jesus, eles não compreendem as coisas, os mistérios de Deus. Mas são todas as pessoas? Não. São aquelas pessoas que sentem prazer em estar no mundo, entende? Elas sentem prazer na carne, sentem prazer em fazer o mal, em cometer a iniquidade, em fazer mal às outras pessoas. Elas sentem esse prazer. Então, são pessoas que não querem ter um compromisso com Deus, não querem estar na presença de Deus, não querem nenhum tipo de comunhão com Deus, né? Não querem fazer e obedecer à vontade de Deus. Então, essas pessoas, né, que não têm o nome escrito no livro da vida, essas pessoas, se elas tivessem a compreensão dos mistérios de Deus, elas iam o quê? Elas iam se arrepender. E assim, elas seriam o quê? Elas seriam perdoadas, pois entenderei, 12, né? E lhes sejam perdoados os pecados, porque todos aqueles que verdadeiramente se arrependerem e buscarem a Deus, eles encontram o quê? Eles encontram perdão em Deus. Quando você verdadeiramente quer um compromisso com Deus, você verdadeiramente se arrepende de tudo que você fez, seus pecados, né? E busca ter uma nova vida em Cristo Jesus, uma nova vida para com Deus, né? Você passa a obedecer ao Senhor e deixar de lado aquela vida que você levava nas imoralidades, na iniquidade,
né? Então, essas pessoas que têm prazer nas coisas do mundo e não querem saber das coisas de Deus, essas pessoas não têm uma compreensão espiritual das coisas de Deus. Então, elas podem ver as coisas de Deus, né, através das parábolas da palavra de Deus, mas elas não enxergam. Elas ouvem, mas elas têm ouvidos para ouvir, mas elas não ouvem, né? Versículo 13. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Então, o Senhor Jesus perguntando àqueles discípulos, né, que estavam junto com os apóstolos e Jesus, perguntou a eles se eles não, entenderam aquela parábola, né, a parábola do semeador. Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas, né? Então, se eles não estavam compreendendo como eles iam compreender todas, né, as outras parábolas que o Senhor Jesus ensinava através de quê? Ensinava ao povo por meio de parábolas. Versículo 14. O que semeia, semeia a palavra, né? Então o Senhor Jesus começa a explicar para eles, né, para os seus discípulos, ele começa a explicar a parábola do semeador que ele tinha contado para a multidão, né? O que semeia, semeia a palavra. Então, um bom semeador é aquele que a semente dele é a palavra de Deus, né? O bom semeador, vamos entender como o missionário, o evangelista, o pastor, né? Aquele que entrega a palavra, o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus veio aqui na terra e ele entregou, né, a palavra, ele ensinava as pessoas, né? Ele é o nosso grande mestre, né? E o mestre ensina, né, aos seus discípulos, né? Então o Senhor Jesus foi o nosso primeiro, né? O nosso primeiro mestre, né? Ele jogou essa semente aqui na terra enquanto ele estava na sua missão aqui terrena, né? Então, um bom semeador é aquele que semeia a palavra, né? O que semeia, semeia a palavra de Deus, né? 15. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Então, o bom semeador ele sai pelo caminho, né? As sementes vão o quê? Caindo ao longo do percurso que ele está fazendo. Então, os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Então, quando um evangelista sai para evangelizar, quando o pastor está pregando, né? Quando o missionário vai fazer missão, seja na sua cidade, seja em outro país, né? Um adendo aqui. Eu falo evangelista, pastor, cargos, né? Dentro da igreja, da obra de Deus, mas todos nós somos sacerdotes de Deus, né? O véu foi rasgado, através de Jesus nós temos livre acesso ao Pai, então todos nós podemos estar o quê? Evangelizando, falando da palavra de Deus. Então não é somente as pessoas que estão embaixo de um cargo. Também quando eu falo para minha avó da palavra de Deus, quando eu falo para o meu vizinho, quando eu falo para o meu amigo, quando eu falo para o meu irmão, entende? Quando eu falo na fila do banco, quando eu falo na fila do mercado, dentro do mercado, no posto de saúde, quando eu estou dentro do ônibus, eu começo a falar como Deus é bom, como Deus é maravilhoso, começo a falar o meu testemunho, começo a falar a respeito do meu Deus, nós estamos lançando sementes. Amém? Ele vai o quê? Ele vai lançando pelo caminho as sementes. E as pessoas que a gente encontra na nossa vida, né, são o quê? São as pessoas que estão junto ao caminho, são aquelas a quem a palavra é semeada. Então é sobre essas pessoas que nós lançamos sementes da palavra de Deus. E nessas pessoas essa semente vai ser o quê? Semeada. Mas tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, nós vimos lá na primeira situação, né? Lá no versículo 4. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, né? Então, nessa primeira situação, o bom semeador estava, né, ali semeando e a semente caiu, né? Parte da semente caiu junto ao caminho.
Então, os que estão junto ao caminho são aqueles em que a palavra é semeada, né? É que caiu no caminho e as aves do céu comeram aquela semente, né? Então, são quem? Tendo eles a ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Então, são as pessoas que recebem, né, essa palavra pelo caminho, só que Satanás faz de tudo e vai lá o quê? E rapidamente tira dessa pessoa aquela semente, como as aves que vão pelo caminho comendo as sementes que caíram pelo chão, pelo caminho, né? E ele faz depressa para o quê? Para arrancar, para que aquelas pessoas não tenham uma compreensão, não tenham uma profundidade para que aquela semente dê frutos. Então ele imediatamente ele tira o quê? Daquelas pessoas pelo caminho a semente, né? Para que essa pessoa não venha a compreender e dar frutos, né? No sentido de aprofundamento da palavra, conhecimento dos mistérios de Deus, né? Versículo 16. E da mesma sorte os que recebem a semente sob pedregais que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, né? Vimos lá no versículo 5, né? E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Então, aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, que é a semente, né? Ouvem a palavra e recebem essa palavra, né? Recebem a semente sobre pedregais que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Então, ouvem a palavra e se simpatizam, né? Ficam... E assim, né? Recebem a palavra de imediato, né? Com prazer, recebem. Mas o que acontece? Nós vimos lá no versículo 6. Mas saindo o sol queimou-se, porque não tinha raiz, secou-se. Por quê? Porque ela caiu em meio a pedregais, não tinha terra profunda, aquela semente não pôde penetrar o chão para criar uma raiz, né? Então ela logo cresceu, porque não tinha terra profunda, mas saiu o sol e queimou aquela planta, e aquela planta o quê? Ela não deu frutos, né? Lá no versículo 17. Mas não tem raiz em si mesmos, né? Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Então, são aquelas pessoas que recebem a palavra de imediato, né? Com prazer a recebem, mas elas não se aprofundam, né? Porque elas não criam raiz. Tem um versículo que fala sobre construir a casa na rocha, né? Construir a casa na areia. Versículo. Perdão, amados, eu realmente não consigo gravar. Eu não consigo gravar versículos. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim, ó. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, a pessoa que recebe a semente, a palavra de Deus, e a pratica, ela é semelhante ao homem sábio, prudente, que edifica a casa sobre o quê? A rocha. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. Então veio a chuva, o rio, ventos, e se chocaram contra as paredes daquela casa, né? E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, né? A rocha, nossa rocha é Jesus, amém? Então, as pessoas que aceitam a palavra, aceitam o evangelho, né, que tem a semente lançada em seus corações e elas mudam verdadeiramente as suas práticas, a forma de viver, passa a ter uma nova conduta com aquilo que receberam e as pratica, né? Escuta estas minhas palavras, as palavras de Jesus, e as pratica, né? Então elas começam a edificar a vida delas sobre a rocha, sobre Jesus, né? E aí o que?
Vem chuva, pode vir rio, pode vir vento, mas o que? Essa casa não vai cair, porque o alicerce está em Jesus, certo? Mas aqui a gente está falando sobre o quê? Sobre as sementes que caíram em pedregais, né? Então, lá no versículo 26 diz assim: E aquele que ouve estas minhas palavras, né? Então, aqui a gente viu lá no versículo 16, né? Marcos 4,16. E da mesma sorte, os que receberam a semente sobre pedregais, que ouvindo a palavra logo com prazer a recebem, versículo 17, mas não têm raiz em si mesmos, antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam, né? Então, aí em Mateus 7,26 diz assim: E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, né? Então, você recebe a palavra com prazer, né? Mas não tem o quê? Uma maior, como eu posso dizer, Senhor? Me fala, Senhor, fala maior obediência àquilo que houve, né? Uma verdadeira aliança, né? E não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda, né? Então eles receberam aqui rapidamente, né? Eles receberam rapidamente o evangelho, né? Receberam rapidamente o evangelho, mas vieram as tribulações, as perseguições por causa da palavra e eles se escandalizaram, eles se afastaram de Deus, né? Eles não deram frutos, né? E veio o sol e secou, porque eles não criaram raízes, eles não edificaram a casa deles sobre a rocha. Pelo contrário, edificaram aonde? Na areia, né? Marcos 4:18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, né? Que a gente viu isso lá versículo 7, Marcos 4:7. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. 18 novamente. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera, né? Então, são as pessoas que recebem a palavra de Deus, recebem aquela semente, mas começam o quê? Ter mais preocupações com as coisas deste mundo, ao invés com as coisas de Deus. E aí a vida que leva aqui na terra começa o quê? A sufocar o evangelho, né? Mais cuidado deste mundo. Por quê? Eu quero ter um encontro real com Deus, eu quero buscar o Senhor, mas eu vou trabalhar 7 dias na semana, 15 horas por dia, e eu vou cuidar de casa, eu vou levar as crianças para estudar, para a escola e tudo mais, e no final você viveu 70, 80, 90 anos da tua vida, mas você nunca teve muito tempo para parar e dedicar a Deus. Vamos ter sabedoria e discernimento, por favor, amados. Não estou falando que nós não devemos cuidar das nossas coisas. Digamos, eu tenho filhos, não, vou parar de cuidar dos meus filhos, não. Mas a gente tem que saber que mais vale, né, dedicarmos a nossa vida aqui na Terra para as coisas de Deus. Claro, nós temos nossas famílias, nós temos responsabilidades. Nós não podemos nos ausentar do quê? Das nossas responsabilidades. Tem um versículo muito bom que ilustra sobre isso. Amados, é em Mateus 15. Achei aqui. Mateus 15, versículo 3 diz assim: Ele, o Senhor Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo:
honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim. Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe, né? Versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus, certo? Então, amados, aqui os fariseus, né? Aqui nesse contexto, aqueles homens que, os escribas, os fariseus que o Senhor Jesus estava falando, né? Eles transgrediam ao mandamento de Deus que falava sobre honrar o pai e a mãe, uma vez que o valor, digamos hipoteticamente, vamos dar um exemplo. Seu pai e sua mãe têm 70 a 80 anos, né? E eles recebem uma pequena pensão e eles precisam de ajuda financeira, né, para custear a sua vida cotidiana. Você, como filho que viveu a vida toda, né, teve o cuidado deles a sua vida toda, tem a responsabilidade como filho de honrar o teu pai e a tua mãe como? Custeando, né, as demais despesas que eles necessitam. Só que aqui, nesse contexto, os escribas e fariseus estavam ensinando pela tradição que se pegasse o valor que poderia estar ajudando, honrando o seu pai e a sua mãe, mas dar como oferta a Deus, então eles não precisavam, né, dar aquele dinheiro para os pais, porque era oferta para Deus. Sendo que o mandamento do Senhor é o quê? Honra teu pai e a tua mãe, né? Honrar a teu pai e a tua mãe. Então, amados, aquele valor que você poderia estar ajudando aos seus pais, né? Pela tradição dos fariseus, dos escribas, você não precisava honrar teu pai e tua mãe. Aqui eu não estou dizendo, amados, que nós devemos abdicar das nossas responsabilidades sociais, né? Pelas coisas de Deus. Mas eu estou dizendo que o propósito do ser humano, na minha compreensão, ser individual, é honrarmos ao nosso Deus e sermos a imagem e a semelhança dele. É servirmos a Deus, né? Então nós devemos dedicar tempo, fôlego, saúde para o quê? Para as coisas de Deus, né? E aqui eu estou falando para vocês lá no versículo 19, né? Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Então, amados, se eu tenho um trabalho, que eu trabalho 7 vezes na semana, 15 horas por dia, eu sei, é um exemplo bem hipotético, bem exagerado, né? Mas as 7 vezes na semana, 15 horas por dia, ainda cuido de casa, né? Que momento eu vou ter para parar para me dedicar à leitura da palavra, em fazer uma oração e fazer um jejum, fazer uma campanha, uma vigília, ir para uma vigília, né? Eu não vou ter tempo, eu não vou ter saúde, eu não vou ter tempo, né, para me dedicar às coisas de Deus. Por quê? Porque eu vou estar mais preocupada em receber meu salário. Porque eu tenho que pagar as contas, que eu tenho que pagar não sei alguma, porque eu quero ter um carro novo todo ano, eu quero mudar de casa, eu quero viajar todo ano, eu quero ir lá para Paris, né? Novamente, vamos ter discernimento para compreender que eu não estou dizendo que a gente vai se ausentar das nossas responsabilidades, mas estou dizendo que é mais importante comprarmos coisas do céu, né? Deixa eu ver esse versículo, onde o ladrão não pode arrombar e roubar, onde as traças não podem corroer, né? Comprem tesouros no céu, né? Do que nessa vida. Então, as pessoas, né, que se permitem, né, aos desejos, às coisas dessa terra, dessa vida aqui que a gente está na carne, né, se sobressair as coisas de Deus,
vamos ser que nem essa situação aqui, em que a gente recebe, né? Recebem a semente, mas os espinhos o que? Crescem e sufocam a palavra e elas não dão o que? Frutos. Né? Em Mateus 6:20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, amados? Então, as pessoas, nessa situação aqui, né, as pessoas recebem a semente, que é a palavra, mas o que acontece com elas? As preocupações, os cuidados deste mundo, os enganos da riqueza, né? A ganância por ficar rico, por mais dinheiro, e colocando o seu coração no dinheiro e as ambições de outras coisas entrando na sua vida, você permitindo que aquilo entre no seu coração, nos seus pensamentos, no seu dia a dia, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, aquela semente, ela é o quê? Ela não dá frutos. Certo? Agora o versículo 20, para concluirmos. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra. Vamos ver lá anteriormente, né? Lá no versículo 8, né? E outra caiu em boa terra e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outros 60 e outros 100. Versículo 20 agora. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem. A gente viu anteriormente que eu mostrei também sobre quem edifica a casa na rocha, né, na pedra, que fala o quê? Aqueles que ouvem a palavra e a praticam, né, obedecem a Deus, né, obedecem a palavra de Deus. São os que ouvem a palavra e a recebem, e praticam, e obedecem. E dão o quê? Fruto, né? Dão fruto por quê? Porque aquela semente cresce no seu coração e ela dá fruto. Por quê? Porque aquela semente que está em você, ela sai para fora de você. Quando você tem um fruto numa árvore, na minha interpretação de fruto, né? É quando aquela árvore, aquela semente que estava só na semente, né? Aquela casca da semente, ela quebra, ela rompe e já não tem mais uma semente. Tem o quê? O germinado de uma pequena planta, né? E ela vai crescendo, ela vai crescendo. E o fruto vem dos nutrientes de dentro e vai crescendo para o quê? Para fora. E aí você colhe do lado de fora da planta o resultado do fruto. Então aquela semente que caiu em você, ela vai crescer tanto dentro de você, né? Você vai obedecer, vai ouvir, vai praticar, vai querer o quê? Ter mais experiência com Deus, vai buscar mais e faz o quê? Uma boa terra, e você aduba todos os dias a sua raiz com o quê? Com oração, com jejum, buscando a Deus, buscando o Senhor, e vai o quê? E aquela planta vai crescendo e você vai dar o quê? Vai chegar uma hora que aquilo vai sair de você, não vai estar só mais dentro de você, você vai começar a colocar para fora, e esse colocar para fora é o quê? É passar adiante aquilo que você recebeu e dar frutos, né? E dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. Então, aquela única semente que caiu numa pessoa que deu uma boa terra, preparou uma boa terra para aquela semente, aquela pessoa vai chegar a tal ponto de ficar tão grande, aquela planta vai ficar tão grande, que ela vai passar adiante a palavra e ela mesma vai se tornar o quê? Um próprio semeador. Então, aquela pequena semente vira um semeador e esse semeador vai pelo caminho semeando. Então, aquela única semente vai dando o quê? Mais e mais frutos. Então, aquela pessoa sai por aí evangelizando, falando da palavra de Deus. Então, a partir de uma semente, 30 vidas pode ser alcançada, 60 vidas, 100 vidas, né? Então, aquele fruto, ela frutifica, né? Então, ela cresce a tal ponto, ela se prepara tanto, ela se dedica tanto e recebe de tal graça, né?
recebe tão bem aquela palavra que aquilo sai dela e o quê? E transborda, né? Dá frutos a partir do quê? Daquela primeira semente. Então, a partir da permissão de Deus, né? Através da preparação, aquela única semente dá o quê? 30 por 1 e outro a 100, 60 por 1. E é isso, amados. Esse vídeo ficou definitivamente, eu acho que um dos mais longos aqui do canal, mas eu espero que tenha sido bom para vocês, tá bom? E é isso, amados. E a partir de agora, todos tendo entendimento, que a gente tem a nossa responsabilidade, né? Que uma vez que essa palavra, esse conhecimento vem, alcança o nosso coração, a nossa mente, a gente precisa buscar mais e também dar o quê? Dar frutos, passar adiante, se tornarmos também semeadores, lançando as sementes pelo caminho. Amém? E é isso, amados. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Forte abraço.